Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Quando aparece a Maria Madalena, Jesus lhe ordena, conforme narra o evangelista João, no capítulo 20, versículo 17. Vai ter com meus irmãos e dize-lhes de minha parte que subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Quando aparece a Maria Madalena e as outras mulheres, diz-lhes, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 28, versículo 10. E de dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia, que lá é que me verão. Após a ceia, no momento em que vai entregar-se aos homens, solenemente condena a divindade que as interpretações humanas lhe haviam de atribuir e confirma tudo o que dissera antes contra essa divindade, bem como o sentido em espírito e verdade das palavras do profeta, palavras estas contidas no Salmo 82, versículos 1 e 6. O monoteísmo hebraico, a existência de um Deus uno, indivisível, que cria, mas sem o fracionamento da sua essência, declarando: a vida eterna, ó meu Pai, consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e em conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. Conforme o Evangelho narrado por João, no capítulo 17, versículo 3. Proclamando que o Pai é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo proclamou a sua inferioridade com relação ao Pai e, proclamando a sua inferioridade, repeliu e condenou de antemão a divindade que os homens lhe atribuiriam. Jesus disse: meu Pai é maior do que eu. E estas palavras foram registradas por João no capítulo 14, versículo 28 da sua narrativa evangélica. Se Jesus fosse Deus, uma fração, uma parte, ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, seria tão grande quanto seu Pai, que é igualmente o Pai dos homens, quanto seu Deus, que é também o Deus dos homens. É filho do Altíssimo, filho de Deus, como os homens que são seus irmãos. É filho unigênito de Deus, como proclama João no capítulo 3, versículos 16 a 18 da narrativa evangélica. Filho unigênito de Deus, com relação à vossa humanidade, pela sua pureza, pela sua elevação espiritual e pelo seu poder sobre o planeta terreno. A Tiago e a João, filhos de Zebedeu, disse ele, diante dos outros discípulos: pelo que respeita a vos assentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Isso só é dado àquele para quem meu Pai o preparou. Palavras anotadas por Marcos no capítulo 10, versículo 40. Ora, se Jesus fosse Deus, parte ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, necessariamente lhe caberia em comum com o Pai conceder a Tiago e a João o direito de se sentarem à sua direita ou à sua esquerda, de lhes preparar essa situação. Mas precisamente por não ser Deus, Jesus Cristo proclama a supremacia de Deus sobre todo e qualquer espírito criado, por mais elevado que este seja, e proclama que ninguém, senão somente Deus,
sabe quando um espírito é bastante puro para se sentar à direita ou à esquerda do seu enviado. A seus discípulos, falando-lhes do fim do mundo, disse: quanto a esse dia e a essa hora ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, senão somente meu Pai. Mateus, capítulo 24, versículo 36 e Marcos, capítulo 13, versículo 32. Se o Filho, Jesus Cristo, fosse Deus, fração, ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, ele saberia tanto como Deus. Também disse Jesus: minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. João, capítulo 7, versículo 16. Não digo no mundo senão o que ele me ensinou. João, capítulo 8, versículo 26. Falo como o Pai me ensinou. João, capítulo 8, versículo 28. Se Jesus Cristo fosse Deus, parcela, ainda que inseparável de Deus, igual a Deus, a doutrina daquele que o enviou seria, dada essa inseparabilidade, também sua, e ele nada teria tido que aprender de Deus, pois que era Deus. Nada lhe poderia ter sido ensinado por aquele que o enviara, uma vez que, em virtude daquela inseparabilidade, ele tudo devia saber de toda a eternidade, como Deus que era. Mas, precisamente porque não é Deus, e sim, como espírito criado, irmão dos homens, tendo Deus por Pai como estes, em consequência de ser idêntica à criação de todos, sendo Deus, portanto, seu Pai e Pai deles, seu Deus e o Deus deles, é que proclamou a sua inferioridade como servo e enviado de Deus, dizendo: meu Pai que me enviou é quem por seu mandamento me prescreveu o que devo dizer e como devo falar. Palavras anotadas por João no capítulo 12, versículo 49. E mais estas, anotadas também por João no capítulo 12, versículo 50. Sei que seu mandamento é a vida eterna. O que, pois, eu digo-o conformemente ao que meu Pai me ordenou. Estas palavras puramente figuradas de Jesus Cristo. Meu Pai e eu somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Tais palavras tomadas ao pé da letra, consideradas segundo a letra em sentido material, isoladas de todas as que ele pronunciara, quer das que já citamos, quer das que vamos citar, é que serviram de fundamento às interpretações humanas, por efeito das quais lhe foi atribuída a divindade. Essas mesmas palavras, também tomadas ao pé da letra, consideradas segundo a letra em sentido material, é que serviram aos judeus de base para a acusação de blasfemo feita a Jesus. Criam eles que, dizendo-as, tinha Jesus em mente inculcar-se como sendo Deus, atribuir a si próprio a divindade. Mas, como acabamos de vos explicar, a resposta que ele deu aos judeus, imprecisa e velada de propósito, tendo em vista a transição que cumpria fosse aparelhada e executada, é exatamente que, compreendida em espírito e verdade, combinada com o texto integral do Salmo 82, versículos 1 e 6, repele e condena de antemão a divindade que lhe havia de ser e foi atribuída pelos homens, pelas falsas interpretações humanas, segundo a letra destas expressões.
Filho de Deus e meu Pai. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.